Em 4 de novembro de 2013, para a discussão de um trecho do passo a passo do relatório final, que está sendo esboçado pelo relator da ceia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Lorival Sampaio, relator, que fizesse a leitura do trecho a ser discutido. Após a análise do trecho, os vereadores aprovaram que fizesse parte do relatório final. O senhor presidente determinou que fosse juntado o trecho ao passo a passo, indagando-se nos outros trechos que foram analisados pelos membros, havia alguma dúvida que necessitasse de análise e aprovação dos mesmos para fazer parte do relatório final, ou se podia continuar como estava, indagando ainda se os demais trechos que estavam sendo elaborados pelo relator necessitavam de aprovação, ou se já podia ser juntado automaticamente. O vereador Edson de França sugeriu que todos fossem lidos e aprovados a partir de agora. O vereador relator esclareceu que o passo a passo é simplesmente um esboço e que no final cada membro receberia uma cópia e, se houvesse alguma dúvida, poderia ser esclarecida e corrigida. No dia 11 de novembro de 2013, em reunião, o senhor presidente deu por aberta a presente reunião e solicitou ao relator que fizesse a leitura da ata da última reunião. Logo no início da leitura, o vereador Edson de França, acompanhado do vereador relator Lorival Sampaio, levantaram a dúvida se havia sido aprovada a colocação do trecho que foi discutido na íntegra na semana passada. O vereador Rafael, o presidente, respondeu que sim. O vereador Edson de França e o vereador Lorival colocaram que não lembravam. O vereador Lorival sugeriu que o trecho que foi discutido na última reunião fosse colocado nas atas somente quando o relatório fosse terminado e entregue pelo relator, como estava sendo feito nas últimas reuniões, pois vários trechos já haviam sido discutidos e não estavam sendo transferidos nas atas, e que ao término da confecção passaria uma cópia para cada membro, para que houvesse as devidas correções. Dado o fato, o vereador Rafael indagou se o mesmo gostaria de propor uma retificação na ata. O vereador Lorival respondeu que sim, o que foi aprovado pelos demais membros, ficando para a próxima reunião a aprovação da ata do dia 4 de novembro de 2013. Em seguida, o senhor presidente indagou o vereador Lorival Sampaio se o mesmo havia confeccionado mais alguma coisa de passo a passo. O vereador relator respondeu que sim e realizou a leitura. Após a análise do trecho, os vereadores aprovaram que fizesse parte do relatório final. O senhor presidente determinou que fosse juntado o trecho ao passo a passo. Antes de encerrar, o senhor presidente colocou em votação a solicitação de vistas aos documentos da CEI pela senhora Claudete Andreotti, o que foi aprovado por todos os membros da CEI. Em seguida, o senhor presidente determinou ao senhor Rômulo que confeccionasse o ofício número 30/2013, respondendo à senhora Claudete. A comissão reuniu-se em 25 de novembro de 2013 e o senhor presidente deu por aberta a presente sessão e solicitou ao vereador que fizesse a leitura das atas do último dia 4 e 11 de novembro. Após a leitura e feitas as devidas retificações na ata do dia 4 de novembro, ambas foram aprovadas pelos membros. Dando continuidade, o senhor presidente colocou que o prazo da ceia está se findando no próximo dia 29 de novembro. Diante do fato, os membros determinaram que fossem prorrogar o prazo por mais 60 dias. Em seguida, por sugestão do vereador Lorival Sampaio, apoiado pela vereadora Maria Arla e aprovado pelos demais membros, foi determinado que fosse oficiado ao executivo, indagando-se os processos licitatórios juntamente com seus respectivos resultados das UERS MRF Médicos, Instituto Carvalho, OSEP, Fundação ABC e Associação Rural já haviam sido apreciados pelo Tribunal de Contas, se caso positivo, se enviasse cópia do relatório e se negativo, o porquê e quando seria analisado. Em seguida, o senhor presidente indagou o vereador relator se o mesmo havia confeccionado mais alguma coisa de passo a passo. O vereador respondeu que na próxima reunião daria mais uma parte para ser analisada. Em reunião da comissão realizada em 2 de dezembro de 2013, a pedido do senhor presidente, o relator pediu a leitura da ata da última reunião.
que foi aprovada por unanimidade dos membros. Em seguida, a vereadora Marilaila indagou se havia chegado a resposta do ofício enviado pela SEI à Prefeitura. O senhor João respondeu que não, mas que o executivo estava dentro do prazo. Em seguida, o senhor presidente indagou o vereador Lorival se o mesmo havia confeccionado mais alguma coisa do passo a passo. O vereador Zator fez a leitura do trecho que havia confeccionado. A comissão reuniu-se em 9 de novembro de 2013 com a ausência justificada do vereador Sérgio Fonseca e pedido do senhor presidente. O relator fez a leitura da ata da última reunião que foi aprovada por unanimidade dos membros. Em seguida, o senhor presidente indagou se havia chegado a resposta do ofício enviado pela SEI à Prefeitura. O senhor João respondeu que não, mas que o executivo ainda estava dentro do prazo. No dia 27 de janeiro de 2014, em reunião, a pedido do senhor presidente, o relator fez a leitura da ata da última reunião, que foi aprovada por unanimidade dos membros. Em seguida, o senhor presidente levou ao conhecimento dos membros o ofício 1078 de 2013, em resposta ao ofício 31 de 2013. Havia chego ao recesso parlamentar, por sugestão da vereadora Marilaila Bernardo, aprovada pelos membros, e foi determinado que fosse feita cópia da resposta para que cada membro pudesse fazer uma análise detalhada. O vereador Lorival Sampaio, concordando com a sugestão da vereadora, alegando que a SEI estava em um momento muito delicado, pois havia chegado a hora da confecção da conclusão do relatório, solicitou ao menos 3 semanas, pois gostaria de fazer uma consulta com a advogada de sua confiança para alicerçar sua decisão como relator, que foi aprovado por todos os membros. Em seguida, o senhor João levou ao conhecimento dos membros o ofício protocolo número 01/2014, protocolado pela senhora Claudete, dia 6 de janeiro. Os membros, após a análise dos documentos, determinaram um acordo que o ofício fosse encaminhado à Comissão Especial da Gestão da Saúde, determinando que fosse elaborado o ofício, encaminhando através do ofício número 32 de 2014, respondendo à senhora Claudete. Em seguida, ficou agendada a próxima reunião para o próximo dia 24 de fevereiro de 2014. A comissão reuniu-se em 17 de fevereiro de 2014 e, a pedido do senhor presidente, o relator fez a leitura da última ata da última reunião, que foi aprovada por unanimidade dos membros. Em seguida, o senhor presidente sugeriu aos membros a necessidade de se enviar um ofício ao Ministério Público, encaminhando, através do ofício 35 de 2014, indagando se existe algum procedimento nos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Peruíbe com as empresas MRF Médicos, Instituto Carvalho, OSEP, Fundação ABC e Associação Rural, se existir, e se enviasse cópias. Em seguida, tomar conhecimento do ofício protocolo número 405, 2014, protocolado pela senhora Claudete, solicitando vistas. Com acordo, os membros deixaram o ofício em estudos. A comissão reuniu-se em 4 de fevereiro de 2014 e, a pedido do senhor presidente, o relator fez a leitura da ata da última reunião, que foi aprovado por unanimidade pelos membros. A comissão decidiu em agendar vistas ao processo citado pela senhora Claudete Andreotti, através do ofício protocolado sob o número 405, de 10 de fevereiro próximo passado, acompanhada do senhor Plínio Vigar de Cássio Melo, a pedido do 7 de março de 2014 às 16h30. Encaminhado através do ofício 34/2014. Também decidiu que o processo fosse passado às mãos do relator, para que o mesmo desse início à confecção da conclusão do relatório final, aguardando somente a resposta do Ministério Público para a entrega dos trabalhos e conclusão, e que fosse dado conhecimento público. Em seguida, o senhor relator solicitou o prazo de 15 dias para a confecção e a apresentação da conclusão aos demais membros, que foi aprovado por unanimidade. Ficando agendada a próxima reunião para o dia 24 de março do futuro. Dando continuidade, o senhor presidente foi alertado do seu nome que o prazo para a conclusão dos trabalhos findava-se dia 14 de março. Diante do caso, o senhor presidente determinou com a anuência dos demais membros
que, se caso o relator não apresentasse antes do prazo fatal, que fosse protocolado um requerimento prorrogando por mais 30 dias o prazo para entrega da conclusão dos trabalhos. A comissão reuniu-se em 24 de março de 2014 e, a pedido do senhor presidente, o relator fez a leitura da ata da última reunião, que foi aprovada por unanimidade dos membros. Não é um livro mais feito regimental. Nós somos obrigados a suspender esse parte da sessão. Parando na folha número 13, em penúltimo parágrafo, voltando à próxima sessão, dando prioridade à continuação das outras mais 19 folhas que faltam para acabar a relatória. Lembrando que é necessário que seja feita a leitura para que a casa tenha conhecimento. Mesmo assim, se eu quiser disponibilizar a cópia, posso dirigir amanhã para pegar a cópia do relatório examinado.